cursinho popular Nelson Mandela, é importante sempre a gente mostrar que esse cursinho é um cursinho criado por estudantes e professores da escola Wilson Roberto Simonini para ajudar os nossos periféricos a chegar na universidade. Nosso papel é um papel social, entendeu? Então é muito importante que a gente acentue essa ideia no que a gente está fazendo. Beleza? Muito bem. A aula de hoje ela é sobre Revolução Industrial e suas fases, né? É um assunto muito interessante, muito importante e que cai em tudo que é vestibular, cara. Porque para a gente conseguir entender o que a gente está vivendo hoje, a gente precisa entender o processo que nos trouxe até aqui. E a gente vai fazer isso estudando a Revolução Industrial, né? A gente começa falando da Pérfida Albion. Pérfida Albion é uma homenagem que eu faço a um amigo de faculdade que costumava usar esse termo para se referir à Inglaterra. Esse termo foi cunhado por um marquês francês, que eu não vou me lembrar o nome dele hoje, né? Que quando a gente usa o adjetivo pérfido, a gente está falando de alguém falso, dissimulado. E a Inglaterra, ela tem muito dessas características na sua composição. E a gente vai entender um pouco por quê, né? Quando nós falamos de revolução industrial, a gente vai falar de revolução da produção. Porque a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que quando a gente fala de revolução, a gente está falando de uma mudança radical, né? Quando que uma revolução acontece? Quando paradigmas, quando coisas que vêm acontecendo da mesma forma há muito tempo, mudam radicalmente. Olha a gente vivendo uma revolução forçada nesse momento por conta do coronavírus, né? É uma revolução você pensar que as pessoas vão ter que usar máscaras, vão ter muitos limites individuais restritos e controlados por conta de uma pandemia. Uma pandemia, ela leva a tudo isso, beleza? Muito bem. Algumas características da Inglaterra que levaram a isso. Acumulação de capitais. Acumulação de capital é juntar dinheiro, coisa que a gente não consegue fazer, beleza? Vamos entender por que a Inglaterra conseguiu juntar dinheiro. Ela conseguiu juntar dinheiro, em primeiro lugar, por conta das cartas de Corso. Cartas de Corso eram autorizações que os reis da Inglaterra davam para navios piratas de assaltar no Oceano Atlântico em nome da coroa britânica. Então eles roubavam outros navios e dividiam o que eles conseguiam lucrar naquele roubo com a coroa. Pérfida Albion, lembra lá. A exploração das colônias, o mercantilismo. O mercantilismo é um sistema que foi criado durante a primeira colonização, né, que foi a época das descobertas marítimas, que é quando a metrópole, o país que supostamente descobriu o outro território, ele mantém aquele território restrito a ele. Então, a metrópole, né, ela tem um monopólio em relação à colônia. Tudo que a colônia produz, ela só pode mandar para a metrópole. E ela só pode comprar qualquer produto da metrópole. No nosso caso, por exemplo, a gente mandava o pau-brasil para a Europa e comprava os móveis, por exemplo, né, para a gente entender como acontece aí o mercantilismo, né? Princípios calvinistas. Ítalo Calvino, um dos precursores aí da reforma protestante, né? Um dos princípios do calvinismo é o que a gente vem a chamar de teologia da prosperidade, né? Hoje um termo muito distorcido aí socialmente falando, mas que ele quer dizer o quê? Que naquele momento da reforma protestante você tem uma igreja católica que fomentava, né, que fazia com que a sociedade fosse instamental, ou seja, a sociedade não pode mudar. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Lembra lá o padre? Filho! Pois é, aquela história lá. Muito bem.
O Ítalo Calvino, na concepção dele da reforma protestante, Deus fez todo mundo para ser rico. Você tem que trabalhar e acumular capitais. Isso é o caminho para o paraíso, né? Essa é a ideia dos caras. Então, se a Inglaterra ela é cunhada dentro desses princípios, a gente vai entendendo aí por que eles conseguiram acumular tanta coisa. Vamos lá. Mão de obra, matéria-prima e a política dos cercamentos e o êxodo rural. São alguns pontos aí para a gente entender. A Inglaterra era um país camponês, um país agrário, certo? Pensa lá que a gente acabou de sair do feudalismo e aí o camponês que vivia lá na terrinha dele, plantava, agora ele não tem mais que dar uma parte do que ele ganha para o senhor feudal. O senhor feudal deixou de existir, ele vai pagar impostos para o rei, certo? Só que num dado momento, os reis da Inglaterra, eu não vou conseguir me lembrar exatamente, mas se eu não me engano foi a Dona Maria I. Não me recordo bem. Elizabeth I, me perdoa, Maria I de Portugal, em 1528. Não foi 1528. Tá bom. Vamos lá. O que acontece? O rei, ele manda tomar a terra desses camponeses. Como? Nós queremos papéis. Você tem o papel que mostra que você é dono da terra? Não. Tem, minha família está aqui há 400 anos, mas não tem papel? Não tem papel, sinto muito, dá licença. Pega aquela terra e distribui ela entre os nobres. Beleza? Prestem atenção. Entre os nobres. Né? A gente distribui aí entre os nossos e vamos ficando com aquelas terras. A política de cercamento é o nobre que ganhou aquela terra, ele cerca aquela terra e ele começa a criar ovelhas. Né? A ovelha, ela é produtora de lã, que é o principal produto da confecção do algodão nesse período, né? Do tecido. Não do algodão, que o algodão ele é um produto. Né? Beleza. Muito bem. Esses caras que eram camponeses, que foram expulsos das suas terras, eles vão para cidades. Quando eles chegam na cidade, eles se tornam mão de obra do que tiver para fazer. Então, o surgimento das primeiras indústrias, ela vai ser muito favorecida por este excedente de mão de obra que está, nesse momento, indo para Londres. Londres, Liverpool, Manchester, né? Nomes bem conhecidos aí da galera. Certo? Muito bem. Então, o êxodo rural, o pessoal foi embora, cercamento foi o que expulsou os caras, soubemos o que acontece. E aí nós temos a exploração do comércio de seres humanos para a mão de obra escrava. Vamos pensar uma coisa, só para sintetizar aquela ideia lá da peste e da Albion. Né? A Inglaterra, ela foi talvez o país que mais lucrou com o mercado escravo no mundo. E após a Revolução Industrial, a primeira, né, no século XVII, é aí que ela passa a se colocar contra a escravidão. Porque aí ela começa a enxergar as pessoas que eram sequestradas na África e trazidas para as Américas, para as colônias, para trabalhar como escravo, como sendo possíveis consumidores. Né? Então, não faz sentido ter esse cara como mão de obra gratuita. Essa é a ideia daquele momento. Pensa, se um cara tem uma fazenda, ele tem 1.000 escravos, 1.000 seres humanos que foram escravizados, né? Só ele é consumidor, só ele vai comprar coisas. Aqueles 1.000, não, cara. Aqueles 1.000 ficam lá. A Inglaterra, ela olha isso como uma possibilidade. Então, ela começa a investir na ideia da libertação dos escravos. Ela proíbe o comércio escravagista em alto mar, etc, etc, etc. Coisas que, só a título de curiosidade, aqui no Brasil
chega para nós como sendo a criação das leis para inglês ver, né? A lei do sexagenário, que o escravo só seria escravo até os 60 anos de idade. Por que a lei é para perto da Obion ver? Porque o escravo ele tinha a idade máxima, a idade média de morte de um escravo no Brasil, de uma pessoa escravizada no Brasil, era de 30 anos de idade. Então, não faz o menor sentido 60 anos, né? Depois a gente tem a lei do ventre livre, também, que o filho do escravo não seria mais escravo. Muito legal, né? Pensa lá, um casal que é escravo há trocentos, desde que eles foram trazidos para o Brasil, ou que nasceram no Brasil e tal, e eles têm um filho. Aquela criança ela não vai ser escrava, beleza, mas ela tem que morar na mesma senzala e trabalhar para comer para o patrão. Ou seja, ela continua sendo escrava, né? Então, as leis feitas que não deram em nada, beleza? Só a título de curiosidade, essa parte do Brasil que a gente vai abordando o Brasil em alguns pontos aí, para a gente poder entender o que a gente está falando. Então, entendemos aí tudo que deixou a Inglaterra a ponto de bala para fazer a Revolução. Aí o que acontece? Aí nós temos um... Puta, amor, travou aqui, não acredito. Para um pouquinho que eles falaram que estava travando. Galera, tá todo mundo conseguindo ouvir? Tá dando certo aí? Eu não tô. Tá de boa Aqui tá tranquilo. Tá, beleza. Tudo certo. Eu não tô ouvindo vocês, tá bom? Vamos lá. O pessoal no chat tá falando que sim também. Pode continuar. Beleza. Muito bem. Aí, é importante, como eu vou abordar essa aula por dois vieses, pelo viés histórico e pelo viés sociológico, eu quero que a gente consiga enxergar isso em alguns detalhes para a gente pensar em alguns fatores principais que estão rolando aí. Né? A burguesia. O burguês é o detentor do capital. É o cara que conseguiu acumular renda. Meu, raciocina comigo. Você pegou o camponês e expulsou ele da terra dele. Deu aquela terra para alguns nobres ali. Esses caras passaram a ganhar dinheiro com a criação de ovelhas, por exemplo. Esses caras começaram a formar essa burguesia surgente aí. Beleza? Muito bem. Na sociologia, a burguesia ela é formada pelas mentes por trás das ações. Por que eu estou falando isso? Porque, sociologicamente, a gente vai entender que outra coisa que deu condições para a Inglaterra de protagonizar, né, a Revolução Industrial, essa mudança no meio de produção, acontece em cima das ideias de um dos burgueses bastante conhecidos da molecada aí, que é um cara chamado John Locke, da área voltando. John Locke. John Locke, ele era um cara que ele pensava mudanças sociais no âmbito político. E a Revolução Gloriosa, que é a revolução que vai acontecer na Inglaterra, que instaura a monarquia, mas sem que o rei mande, né? O rei reina, mas ele não manda. Quem manda é a Câmara dos Lordes, a Câmara, né? Os deputados. E quem são esses deputados? Os burgueses. Então, pensa, essa burguesia, ela formou uma sociedade nos moldes que lhe favoreceria. Por isso, eles são as mentes por trás das ações. Né? Aí nós temos a classe trabalhadora, a mão de obra, né? Os braços da produção, que naquele período lá, a gente vai associar diretamente aos camponeses. Claro que, veja bem, muitos camponeses continuaram vivendo nas terras e enfrentando dificuldades, ok? Mas o grosso, né, veio para cidades e se tornou mão de obra da indústria, né? A sociologia vai chamar esses caras de proletários, né? Os corpos explorados dentro do processo produtivo. O termo proletário, ele vem de um sociólogo alemão chamado Karl Marx, um cara muito querido de vocês todos aí.
mas é importante que a gente vai falar deles com mais propriedade daqui a pouquinho, né? Aí a gente vai pensar quem são os caras da sociologia. Sociologia, ela tem 3 pensadores principais. Esses caras aí, eles foram os caras que deram um pontapé, porque a ciência, sociologia, ela surge neste período. Porque o que é a sociologia? Sociologia é o estudo da sociedade e do efeito que as ações sociais causam nela mesma, né? Então, se você tinha uma sociedade instamental, sociedade que não mudava, e de repente essa sociedade começa a mudar, a ideia da sociologia é estudar onde essas mudanças afetam cada situação social. Beleza? A gente tem, o primeiro deles aí que a gente vai falar é o Emile Durkheim, né, que outro dia a menininha do primeiro ano ficou horrorizada em saber que Emile é um homem. Mas é um homem, Emile Durkheim. Eu vou falar todos eles em face ao que eles pensam do trabalho naquele período. Beleza? Olha lá. O Durkheim, ele pensa que o trabalho ele serve para coesão social, para que a sociedade funcione como uma máquina, com várias engrenagens. Porque o trabalhador, ele sabe que ele precisa do patrão, o patrão sabe que ele precisa do trabalhador, os dois sabem que precisam dos consumidores e assim por diante. Então... Chama aí. Galera, vocês estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo aqui. Dá pra... Tá. Ele caiu a internet ali. Tá, beleza. Eu tô ouvindo. O povo do chat tá ouvindo, professor. Tá, joia. Obrigado, gente. Pra alguém tá travando? Porque aqui também não tá travando, não. Tá tranquilo. Tá travando, não. Aqui tá suave aqui. Gente, Tudo se bem. tiver travando muito, sai e entra rapidinho que volta ao normal. Muito bem. Isso aí é cerveja? Não, é água. É água. Muito bem. Vamos lá. Então, coesão social. Para o Durkheim, aquele modelo de sociedade era uma sociedade perfeita, porque cada um sabia o seu papel ali dentro do que estava acontecendo. Tá? Ele não tem uma crítica como a que nós vamos ver aí mais adiante. Né? Max Weber, Durkheim, ele é francês. Tá? É importante a gente entender que nós estamos falando da primeira revolução industrial, né? Que ela é essencialmente, aí, majoritariamente na Inglaterra. E Inglaterra e França não são, assim, muito bem vistas entre si. Beleza? Só para a gente entender. Tá. Max Weber, né? O trabalho árduo justifica o sistema. Patrão é aquele cara que olha para você, tipo Dória chegar para mim e falar assim: o trabalho engrandece a alma. Mano, vem trabalhar aqui no meu lugar. Vem encarar o que eu encaro e depois você diz o que você está pensando. Porque por enquanto você só está lucrando com a minha exploração. Beleza? O Weber, ele é um cara que ele atesta que aquela exploração social ela é justificada para que o sistema capitalista se estabeleça. Vamos pensar que a gente está falando de um capitalismo que está surgindo ainda. A gente não tem um capitalismo como nós conhecemos hoje. E para o Weber, aquela situação, ela favorece. E por que isso? Porque o Weber, ele é um cara que ele estudou o calvinismo, né? O Walter, que está aí ouvindo a gente, aí vai poder falar melhor que eu, mas se eu me recordo bem, um livro do Max Weber, eu li faz tempo, A Ética Protestante e o Capitalismo. Ele estuda justamente esse tipo de relação. Então, para ele, quando ele atesta isso, ele atesta baseado nesses estudos que ele fez. A gente tem que entender, tá? Muito bem. E aí nós chegamos ao outro ser dessa tríade aí, que é o Karl Marx. Karl Marx é um filósofo alemão, Weber é inglês, né? E aí a gente vem para Karl Marx, que é alemão. Marx, ele é um cara que ele enxerga essa nova sociedade
pelo olhar exploratório. O Marx, ele entende a sociedade como uma luta de classes. Tá? O que eu gostaria que a gente entendesse? Em primeiro lugar, a visão de todos os pensadores, elas são lentes pelas quais nós enxergamos e entendemos a história, né? Elas não são tradutoras de nenhuma verdade absoluta. Então, o olhar do Karl Marx em relação à sociedade está muito ligado àquela sociedade que ele viu, né? E daqui a pouco, quando nós chegarmos na quarta Revolução Industrial, nós vamos ainda estar falando do Marx, porque a gente vai perceber o peso dessa ideia, né, de uma sociedade de luta de classes, patrão contra funcionário, né? No caso aí, burguês contra proletário. Beleza? Muito bem. O Marx, ele pensa o trabalho como uma exploração da maneira que ele acontece naquele período. Ele pensa o trabalho como uma alienação. Alienar é você tirar de alguém alguma coisa, né? Então, quando a gente pensa no trabalho e alienação, para a gente entender de uma maneira bem simples, eu vou tratar assim. Trabalho é para ser uma coisa gostosa, uma coisa legal. Então, você era camponês, tinha lá a sua criação de ovelha, você gostava, você tratava as ovelhas por nome. Vem cá, Vitória. Ô, Jailson, vem aqui. São as suas ovelhinhas, sacou? Você criava com carinho, tinha todo aquele... né? Beleza. De repente, você foi expurgado dali. E você foi trabalhar na fábrica, mano. Você perdeu o apreço, o prazer que você tinha pelo seu trabalho. Você foi alienado disso. Hoje, quando você está lá na fábrica, que chega a lã da ovelha, para você colocar na máquina que vai tecer aquilo, vai transformar em fios e afins, você não tem prazer nenhum, porque você é controlado por uma série de regras que acontecem ali, você trabalha exaustivamente e você não tem nenhum vínculo com aquele trabalho. Você só trabalha em troca de receber um determinado valor. Beleza? Para a gente entender o que é alienação aí. Tá bom? Joia. Galera, dúvidas? Alguém com alguma dúvida aí? Alguém quer algum... Ah, tá. Se alguém tiver alguma dúvida, põe no chat, a Lilian está online, aí ela me avisa e eu já faço um retorno com vocês, né? Muito bem. Relações sociais. Camponeses, trabalhadores do campo. Operários, trabalhadores das fábricas. Capitalistas, os trabalhadores, os patrões, né? Detentores do capital. Beleza? Muito bem. Isso para a gente retomar rapidamente o que a gente falou, né? O camponês é o cara que foi acuado pelo cercamento. Automaticamente foi expulso e foi para a cidade virar mão de obra. Beleza? Os operários, esses aí, nós falamos pouco dele, então vamos entender de uma maneira um pouco mais aprofundada, que é o seguinte, em primeiro lugar, essa revolução industrial ela vai acontecer na base do seguinte, uma máquina inventada, né? O sistema de máquina a vapor. A gente tem na casa da gente, por exemplo, todos nós temos uma fonte de energia que a gente usa de vez em quando e que a energia dessa coisa ela é desperdiçada, que é uma panela de pressão. A panela de pressão é o melhor exemplo de uma máquina a vapor. Né? A água ferve dentro da panela e aí sai num biquinho bem fininho e vai girando aquele... Lembra? Beleza. Se você, de repente, canalizar aquela pressão que está saindo para uma coisa que vai para uma máquina que vai gerar um moinho, você vai gerar energia, mano. Entendeu? Esses caras, nesse período aqui, ainda não tinha energia, tá bom? Mas, para a gente entender, eles usavam esse vapor para fazer as máquinas funcionarem sozinhas. Por que então é uma revolução? Por quê? Se o cara antes tinha que fazer o tecido todo na mão, ele colocava a linha no tear, ia levantar do tear, ele tinha que mexer o pé, aquilo devia ser uma coisa louca para fazer e tal. Agora não, agora tinha uma máquina que fazia tudo isso sozinho. Então, você
aumenta muito a produtividade. Quando você aumenta muito a produtividade, você vai precisar, o preço vai cair. Lembra a lei da oferta e procura? Quanto mais você tem, mais barato fica, certo? E aí você vai precisar de mão de obra para produzir e de consumidores. Beleza? Lembra lá o que eu falei da mão de obra escrava? Pois é, para a gente entendendo aí. A mão de obra feminina, ela foi muito utilizada, porque já nesse período, e principalmente nesse período, a mão de obra feminina, ela é muito barata, ela é muito mais barata, né? A mulher aceita trabalhar por menos. E as crianças? E a criança, ela tem um requinte de crueldade nessa história toda. Porque as crianças, elas são pequenininhas, geralmente, e elas têm uma função a mais. As máquinas, elas são máquinas antigas, como elas funcionam a vapor. Aquele vapor acaba impregnando o interior da máquina com o pó da própria linha e ela trava. Quando ela trava, alguém precisa ir lá e limpar aquele ponto que travou para não voltar a funcionar. E quem fazia esse papel são as crianças, né? E o que acontecia? Quando ele conseguia soltar lá, onde estava engripado, por exemplo, a máquina voltava a funcionar automaticamente. Então, você tinha uma quantidade imensa de acidentes de trabalho, de amputações de crianças e tal. E isso é terrível, né? Carga horária absurda. Trabalhar 16, 18 horas por dia. Loucura isso, né, gente? Beleza. Surgem aí, e aí que a gente vai entendendo como que o Marx chegou no pensamento dele, né? Porque você pensar como os anteriores que eu citei, né? Como Durkheim, por exemplo, você tem um pensamento de patrão, né? Tá tudo tranquilo, né? Eu ganho 10 mil, você ganha 1.000, mas tá tudo bem. Você trabalha 18 horas e eu fico na empresa 6 horas por dia, mas tá tudo bem, né? Quando você tem um pensamento weberiano, o pensamento do Weber, isso está ligado diretamente a um conceito religioso, né? Então, não importa que você trabalhe 20 horas por dia, porque se você não gastar o dinheiro que você ganhou, que você conseguir acumular capital, você vai ser abençoado por Deus, e pronto, né? Claro que eu estou simplificando esses olhares, calma lá, tudo bem? O Marx, não, ele critica aquela sociedade, ele tem um olhar de crítica para aquela sociedade, ele quer enxergar soluções para aquela sociedade. Se ele enxerga certo ou errado, é um outro papo, mas ele tem uma visão crítica. E de onde vem essa visão crítica? Você vai ter, por exemplo, alguns movimentos que vão surgir entre os trabalhadores. O primeiro, né, que a gente vai falar, é o ludismo. Quem eram os ludistas? Eram caras que invadiam fábricas e quebravam as máquinas. Porque eles acreditavam que se aquela máquina não existisse, ia ter mais gente trabalhando. A exploração seria menor. Então, eles quebravam as máquinas para que houvesse ali uma reflexão por parte do dono da empresa, coisas do tipo. E você tinha o cartismo, que eram grupos de trabalhadores que se reuniam, né? Escreviam cartas, faziam abaixo-assinado, né? Faziam manifestos e entregavam para a direção, entregavam para a empresa para tentar conquistar direitos. A gente está falando de um período da história onde as coisas que hoje nós chamamos de direitos trabalhistas, por exemplo, elas estavam sendo pensadas, né? Por isso que a gente trabalha tanto com o Marx, porque as ideias dele foram base para esse pensamento. Claro que tem muitos outros que a gente poderia usar, tá? Mas a gente vai usar a base ali desse momento social para a gente poder pensar, beleza? Muito bem. Aí nós temos aí a burguesia que lucra com a participação política na Câmara. Gente, o que acontece, né? No momento
que a Inglaterra tem a Revolução Gloriosa e o rei aceita voltar ao poder para ser uma figura que não dá ordem, que não comanda. E por que isso acontece? O que a gente precisa pensar? Né? A gente está falando de um período, por exemplo, quando a Revolução Francesa ainda não começou. Nós estamos falando antes de 1789. Né? Enquanto a Europa continental permanecia em estados absolutistas, a Inglaterra não. Ela já tinha dado um pontapé no rei e a burguesia, os caras que tinham dinheiro, que queriam movimentar aquela sociedade através do dinheiro, eles já tinham tomado o poder. Só que eles sabiam que se eles... não deu certo uma república lá, né? A gente poderia voltar lá na Revolução Inglesa para falar do Cromwell, né? Oliver Cromwell. Mas nós não vamos falar desse cara agora, tá bom? E o que eles fizeram? A Revolução Gloriosa foi uma revolução que aconteceu sem guerra. Não tivemos uma guerra, como nas outras revoluções inglesas. A gente chama o rei de volta. Mano, foi o Ricardo de Orange, né? Que era casado com a Elizabeth, no caso, mas como a mulher ela tem um papel secundário nessa sociedade, chama-se o cara para trocar ideia, né? E aí, parceiro, é o seguinte, você vai vir, você vai continuar tendo seus palácios, você vai ter uma vida legal, você vai continuar sendo o representante da Inglaterra aí no exterior como rei, mas você não comanda as ações políticas da Inglaterra. E aí se forma uma Câmara, que é a Câmara dos Comuns. Até então você tinha a Câmara dos Lords, que eram só os nobres, né? E isso balanceia a sociedade e acaba pesando mais para o lado dos burgueses. Porque eles passaram a fazer leis que os favorecessem. Vocês estão entendendo? Então se faz uma lei lá dizendo que, não, trabalhar 18 horas por dia está certo, é assim mesmo, beleza? Foi aí, mano, tá aprovado. Entendeu? Então, é muito importante que a gente entenda essa ideia dessa burguesia. A crítica à burguesia é o fato que esse capitalismo surgente, ele faz o cara pensar que ele precisa ganhar mais infinitamente. Né? Hoje, nós temos uma cabeça diferente. Hoje nós somos capazes de pensar sustentavelmente, de pensar que os recursos que fazem aquela indústria funcionar, eles são finitos. O petróleo vai acabar, o silício vai acabar, o ouro vai acabar. Entendeu? E a Rainha Elizabeth vai continuar aqui, porque ela está aí desde aquele tempo. Mas para a gente entender. Beleza? Muito bem. Esse capitalismo exploratório que surge nesse período, ele vai pensando somente no lucro, independente de qualquer coisa. Beleza? Muito bem. Tá bom? Muito bem. Beleza. Entendemos aí, né, a ideia da alienação do trabalho. Eu quero dar esse ponto na próxima revolução, então é importante que a gente pense aí, né? Um conceito marxista que é importante de ser pensado, até para a gente conseguir situar a ideia da Revolução Industrial, é o conceito da mais-valia. Mais-valia é você pensar, enquanto você despende de capital para fazer um produto, e quanto que você paga para que a pessoa trabalhe para fazer aquele produto, né? Nas salas de aula, geralmente eu faço com a rapaziada uma brincadeira rápida lá, pensando na ideia do cara trampar no McDonald's, né? O cara trabalha no McDonald's e aí ele tem como meta produzir 200 promoções por dia. Cada promoção custa R$20. E esse cara, ele ganha um salário de R$600. Ou seja, né, 20 vezes 200 dá 2.000, dá 20.000. Não sei, eu sou professor de história.
2 mil, 20 mil, muito bem. Dá 20 mil reais, beleza? Por dia, mas esse cara ganha 600 por mês. Beleza, né? Em várias ocasiões aí, a gente já debateu isso em outros viés. Pô, mas quanto que o cara tem que investir para fazer uma franquia, ter a responsabilidade dos impostos, blá, 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 blá. Beleza, cara. A ideia aqui não é discutir isso. A ideia aqui é pensar que o conceito de mais-valia, ele está ligado diretamente ao quanto você ganha pelo que você produz. Entendeu? Isso é muito importante. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento social muito louco. Porque, por exemplo, eu ganhava X. E aí o governo cortou vários desses X, um pouco desses X, porque eu não estou trabalhando presencialmente. Então, eu não preciso de condução, eu não preciso de vale alimentação, eu não preciso de periculosidade, coisas do tipo. Beleza. Mas o meu trabalho aumentou. Eu tive que comprar um computador melhor, eu tive que pagar uma internet melhor, porque eu tenho que dar aula. Ou seja, em suma, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou trabalhando muito mais do que eu já trabalhava. Eu estou gastando para trabalhar, mas eu estou ganhando menos. Né? Olha a mais-valia pesando aí. Eu estou ficando com a menos-valia e o governo com a mais-valia. Beleza? Muito bem, só para a gente entender a ideia do cara nessa fala aí. Vamos lá, as fases da Revolução Industrial. No século XVIII, você tem a invenção da máquina a vapor, né? A revolução do carvão, na Inglaterra, mano. Ponto. Vamos parar e pensar que ficou na Inglaterra. Quando você chega no final do século XVIII, início do XIX, essa revolução ela atravessa o Canal da Mancha. O Canal da Mancha é o trecho de Oceano Atlântico que tem entre a península, né, da Europa, ali, a Península Ibérica, né, e a ilha que é a Inglaterra, beleza? Muito bem. Joia. Ela atravessa o Canal da Mancha e vai para o continente. Aí você tem França, você tem Espanha, Espanha menos, mas um pouquinho da Espanha, você tem a Itália, você tem a Alemanha, guardando sempre a ideia de que Alemanha e Itália não eram países como nós conhecemos hoje ainda, né? Então você tem o reino da Prússia, né? Você tem os reinos da Itália, lá, então outra coisa aí, beleza? Tá bom, mas muito bem. Quando chega no século XIX, a gente vai ter a que é conhecida como a segunda fase da Revolução Industrial, né, ou alguns historiadores aí dizem a segunda Revolução Industrial, que é a Revolução do Petróleo, cara. Porque aí são inventados os motores a combustão que vão funcionar através dos produtos do petróleo, certo? Nesse momento, a gente já tem uma outra perspectiva, porque aí essa Revolução Industrial ela não fica restrita à Inglaterra, ela tem para a Inglaterra, Europa, Japão, Estados Unidos, né? E aí a gente vai, no próximo quadro aí, a gente vai estudar bem isso daí para a gente ver esses detalhes, né? Quando a gente chega no século XX, perto ali da Segunda Guerra, a gente vai ter a terceira fase, ou terceira Revolução Industrial, que é a da automatização, né? Se lá atrás a gente arrumou um jeito da máquina rodar, né, e o cara trabalhar nela, agora a gente vai ter uma revolução que a máquina vai trabalhar sozinha. Se antes você tinha uma determinada quantidade, 6 funcionários para aquela máquina funcionar, agora você vai ter 2, né? Pensem sempre que você está diminuindo o número de funcionários, né? E você está aumentando a quantidade de pessoas desempregadas. Ou seja, o valor da mão de obra ele está caindo, certo? Para a gente entender aí, né? Você vai ter os computadores, o sistema globalizado que é vender para o mundo inteiro ali e tal, né? E a Segunda Guerra. Guerra, conforme já disse o poeta,
né? Toda guerra sempre aumenta a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria, né? Do que ele está falando? Ele está falando que a indústria, a indústria armamentista, ela lucra muito com isso, né? Com a guerra. Os Estados Unidos da América, por exemplo, eles têm as maiores indústrias armamentistas do mundo. Por que eles estão sempre envolvidos em guerra? Para eles manterem essa indústria em curso, funcionando, né? Então, para a gente pensar no que vem sendo trazido com isso. E aí a gente vai ter no século XXI, né, a internet das coisas. Essa revolução, a quarta revolução, né, que ela é conhecida no meio burguês como indústria 4.0 e no meio proletário como uberização. Mas nós vamos falar disso depois. Aguenta aí. Muito bem. Lá na segunda revolução industrial, quando a gente tem a indústria do petróleo fomentando tudo ali, a gente tem alguns sistemas que vão surgir que sempre caem no vestibular, mano, que tem que ser pensado e entendido aí. A gente tem o Taylorismo. O Taylor, né? Frederick Taylor, em inglês, né? Esses três que eu vou falar agora são sistemas de produção. O Frederick Taylor, por exemplo, ele era um administrador. Então, esse cara, ele pensou uma forma daquela produção acontecer de uma maneira legal. Então, o que ele fomentou? Ele fomenta a especialização do operário em fazer uma coisa só, né? Se antes o cara, lá na fazendinha dele, ele ia, pegava a ovelha dele, vem cá, Adila, vem aqui, Adila, vem. Aí pegava lá a ovelhinha, tosqueava a ovelha, né, que é tirar a lã dela, aí levava a lã para casa, ele fazia a linha. Quando aquele tecido estava pronto, ele sabia cada fase, cada coisa que aconteceu ali. Por isso a ideia do conhecimento do trabalho. Certo? Agora não. Você é um bom tosqueador, você vai trabalhar só tosqueando. Então o cara entra na fábrica 6 horas da manhã e começa a tosquear a lã. Ele vai sair da fábrica 9 horas da noite, ele não sabe quanto de tecido foi produzido, ele não sabe quantas crianças perderam a mão, ele não sabe nada. Ele está fechado, ele está alienado só naquele trabalho. Certo? E aí, o que eles fazem? Né? O que o Taylor prega? Ele prega que haja uma competição entre os funcionários. Olha a maquiavelice desses caras, né? Maquiavel, aquele outro belíssimo filósofo, um pouco mais antigo, lá do 16, né? Que pensou coisas incríveis e que agora são utilizadas até no meio do trabalho. Por quê? Você coloca um Zé para competir contra o outro Zé. Eles não percebem que os dois são Zé, mano. É tipo a nossa sociedade, que você vê um cara brigando com o outro assim, o cara tá na feira lá se matando, brigando com o outro para vender a laranja mais barato, para marretar o outro, de repente ele tá vendendo a laranja mais barato que ele comprou, mas o importante é que ele tá vendendo e o outro não. Loucura. Né? Eles começam a dar prêmio pro cara que trabalha mais. Eu não acho que o cara 20 horas por dia para ganhar um prêmio. Porque essa é a mentalidade daquele momento. Né? E tudo isso é feito pensando no quê? No lucro da empresa. Beleza. Aí a gente tem, na segunda fase da Revolução Industrial, o Fordismo. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Henry Ford, que é o cara que inventou a Ford Motors. Né? E ele traz algumas inovações. Ele também, quando ele faz a fábrica de carros, voltando para o Brasil a título de curiosidade, ele comprou um pedaço da Amazônia e fez uma cidade chamada Fordlândia, que eu tive o prazer de ter uma professora chamada Elaine, infelizmente eu não me lembro sobre o nome dela, que escreveu um livro chamado Fordlândia, contando a história de uma cidade que hoje é quase uma cidade fantasma na floresta amazônica, porque ele comprou esse pedaço
para produzir borracha para os pneus dos carros, e acabou não dando certo por uma série de questões ali. Voltamos para a Europa. Muito bem. O Ford, ele montou a fábrica dele dentro do sistema taylorista de trabalho, mas ele começou a criar alguns outros conceitos para existir, né? Por exemplo, ele pegou uma esteira. Todo mundo sabe o que é uma esteira, né? A esteira é onde vai passando o lance assim, que os caras vão montando. E aí, acho que todo mundo já deve ter visto lá o Chaplin no Tempos Modernos, né? Classicaço, fantástico, né? E é bem aquilo ali. O trampo vem passando e o cara vai parafusando e ele tem que tal. Ou seja, ele vai se alienar ainda mais do trabalho, porque ele vai se fechar naquilo. Eu penso que a arte, ela é maravilhosa para criticar a sociedade, né? Talvez seja por isso que governos não democráticos tenham tanto problema com arte, se é que vocês me entendem. Só um minuto que tem uma questão. Qual é a questão? Professora, a obsolência programada de qual fase da revolução? Vamos chegar na obsolência programada daqui a pouco. Obsolescência, né? Programada daqui a pouco. Aguenta aí, Mari. Eu vou falar dela já. Ela já vem no toyotismo. Calma que eu já falo dela. Certo? Muito bem. O que acontece, cara? Ele fez de uma forma que aumentou o trabalho do cara. Quem é meu aluno sabe que eu costumo usar muitos exemplos da minha vida. Eu trampei com um cara, gente boa pra chuchu, tal, e ele tinha a mania de ficar fazendo assim. Júlio, põe um carro mais perto de você aí, um carro com material que vai ser retrabalhado e tal, porque eu gostava de deixar, por exemplo, o carro a uns 2, 3 metros de distância para eu me movimentar, né? E ele sabia, e eu também sabia, claro, que se o carro estivesse mais perto, eu ia ganhar segundos naquele trabalho, que iam fazer com que, de repente, mais produtos fossem feitos lá no final. Certo? Mas eu não me movimentaria. Eu ia ter problemas, eu ia ter tendinite, eu ia ter dor na coluna, e etc, etc. O que ele pensa sobre isso? Pensaram que eu não ia fazer, né? Pois é aí que tá, mano. Porque o patrão, ele só tá preocupado com o lucro, a sua coluna, a sua tendinite. Mano, para com isso. Muito bem. O Ford, ele pensando isso, ele aumentou a produção. E o americano, aqui no Brasil, a gente hoje usa muito um termo criado por eles, que é a ideia do empreendedor, né, do empreendedorismo. Eles são fera nesse negócio aí, né? E aí, o que eles criam, cara? Eles criam a ideia do financiamento. Em primeiro lugar, o Ford conseguiu fazer com que o carro fosse barato. Pensa que os primeiros carros lá, o Ford T, em 1926, 24, desculpa aí se eu errar, né? Por mais que vocês não acreditem, eu não estava vivo naquela época, então eu não lembro. Muito bem. Esse carro chegou a custar $240, $269, se eu não me engano, né? Que não dá para a gente traduzir para a grana de hoje, mas era barato, muito barato, né? E ele queria o quê? Que o próprio funcionário dele também fosse um consumidor. Então, o que ele fez? Ele criou o financiamento, o parcelamento daquele produto. Cara, esses caras estão revolucionando o mercado. Estão dando características para o capitalismo ser o que nós conhecemos. Beleza? Ao mesmo tempo, a gente ainda está falando da segunda revolução industrial. No Japão, a gente tem o toyotismo. Eu não guardei o nome do japonês. Tem um cara lá que realmente foi o cara que chefiou essa mudança, né? No Japão, eles vão ter outras características dentro desses princípios aí. Por exemplo, o uso da tecnologia. Eles vão, tudo que aparece de inovação, eles empregam na produção, né? A terceirização, cara. Pensa. Se você tem uma fábrica de carros, olha lá a história do Ford comprando um pedaço da Amazônia, por exemplo. Se você tem uma fábrica de carro, você não tem que produzir pneu, porra. Um outro cara monta uma fábrica de pneus, você compra pneu dele. Essa ideia da terceirização
a princípio, ela surge como uma ideia de várias fábricas produzirem determinado produto. Aí você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, várias empresas que no final está escrito Corp, né? Que é exatamente porque é uma corporação, são várias empresas, né, ali dentro. Beleza? Muito bem. Depois, o capitalismo, dentro da sua crueldade característica, ela traz essa ideia de terceirização para o próprio funcionário. Então, o cara pensa, eu trabalho numa empresa que eu produzo carros. Tá bom, eu não produzo limpeza de chão, então eu não preciso contratar um cara para limpar o chão. Eu vou contratar uma empresa que vai trazer pessoas que vão limpar o chão. E essas pessoas, elas são descartáveis para mim, porque elas pertencem a outra empresa, não tem vínculo nenhum comigo. Que é uma outra terceirização que a gente vai falar mais para frente. Beleza? E aí a gente tem uma outra característica que se difere das outras. Enquanto no Taylorismo e no... Amor, o computador apagou aqui. Ah, desligou aqui. Desculpa aí, pessoal. Eu esqueci que precisa apertar de vez em quando aí. Perdão. Enquanto os funcionários dentro do Taylorismo e do Fordismo só conheciam aquela função que ele fazia, dentro do Toyotismo, o cara tem que ser multifuncional. Ele tem que saber todas as etapas do produto. É porque eles querem que ele tenha um conhecimento, um amor pelo que ele está fazendo? Claro que não. É porque eles querem um cara que possa substituir o outro fácil. Tipo assim, vai que um professor da outra matéria falta, você tem que entrar e dar aula dele. Então você tem que ter o conhecimento da aula do outro. Entendeu? Bem? Muito bem, toyotismo. É isso aí, galera. Beleza? Pra gente ir entendendo aí como que foram feitas essas indústrias, certo? Brasil. Vamos falar um pouquinho só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Aqui não estava acontecendo nada, porque nós éramos uma república, nós éramos uma monarquia absolutista. Então o Brasil ele não teve indústrias, porque só as culturas cafeeiras da elite brasileira, quando foi o café, por exemplo, que comandavam a economia brasileira. A gente vai passar a ter uma industrialização do Brasil a partir dos anos 30. Tenho certeza que todo mundo sabe o que acontece nos anos 30, por exemplo, né? Nós temos aí o segundo golpe. O Brasil tem a história aí, vários golpes na história do Brasil. A gente tinha tido já o golpe da República, né, que derrubou a monarquia e instaurou a República, e agora nós temos o golpe que acaba com a República do Café com Leite, que eram os caras remanescentes ali daquela cultura monarquista, os amigos do rei, que comandaram até 1929, e aí a gente tem em 1930 um golpe que traz uma outra característica, né? A gente vai ter o Getúlio Vargas assumindo o poder, ele vai ficar de 1930 a 1945 no poder, né? Ele vai ser um dos ditadores da história do Brasil. Então o Brasil ele fica muito restrito. E quando ele começa a fazer a indústria, o nosso processo industrial ele é baseado na indústria de base, ou seja, para você fazer máquina, você precisa de quê? Chaparia, aço, indústria pesada, não indústria de produtos que são muito valorizados, né? Nós sempre fomos um país, eu também falo bastante negro, tá vendo? Nós somos um país, por exemplo, que vende muita commodity. O que é commodity? É o produto primário. Então, a gente vende cana-de-açúcar e compra o açúcar da Europa, primeiro, né? Aí a gente vende a borracha e compra o pneu. Depois a gente passa a vender o café. Hoje em dia, por exemplo, o Brasil é o segundo maior produtor de café do mundo. Primeiro é a Colômbia. A gente vende o café, do jeito que a gente colhe e torra.
e depois a gente compra Dolce Gusto, aquele bagulhozinho lá, você compra uma caixinha desse tamanho pelo preço de uma saca de 50 quilos de café, né? Porque a gente tem governos que realmente pensam no Brasil para o futuro. Brasil é o país do futuro. Muito bem. Beleza. Gente, entendemos a primeira e a segunda revolução industrial, né? E a terceira, que a gente falou agora há pouco. Agora, eu quero que, a partir da segunda revolução, da terceira revolução industrial, vou explicar o que a Marcela perguntou, que é importante, a ideia da obsolescência programada. Muito bem. Quem me conhece, por exemplo, sabe que eu sou um cara que eu valorizo muito coisas históricas. Então, vocês não estão vendo aqui, por exemplo, nós temos um aparelho de som dos anos 80, tá, dos anos 80, LPs, né, que são utilizados lá. O tio Meguso. Eu tenho um veículo de 1977, né, que foi pensado para a Segunda Guerra Mundial e tal. Muito bem. Ele tem 43 anos. Será que o cara, que alguns anos atrás falava, e aí, gente, que carro você pensa em ter? O cara falava para mim assim, professor, eu quero ter um Veloster. Você quer ter o quê, meu filho? Um Veloster. Beleza. Será que um Veloster daqui a 43 anos vai estar aí ainda? Vocês sabem que ele já subiu de linha, né? Então, isso quer dizer que essa meia dúzia de gato pingado que está por aí até que acabe. No futuro, ele até vai ter valor. E vai ter valor, gente, porque nesse período aí da terceira revolução, a gente tem, por exemplo, a escola de Frankfurt, né, que estudou muito a ideia do trabalho em cima das massas, sacou? Os caras, hoje, nós somos capazes de entender que eles transformaram o tempo em produto. Então, por exemplo, eu não sei quanto eu apaguei nesse aparelho de som, porque faz muitos anos, né? Mas hoje, um aparelho desse custa uma fortuna. Eu não vendo por menos de 10 mil. Claro, se alguém tiver alguma proposta. Entendeu? Por quê, cara? Porque eles transformam uma coisa velha em vintage. Meu carro é um carro velho, mano. Mas a indústria transforma ele numa coisa vintage. É você ter uma coisa antiga com aquele visual retrô. E isso vem na nossa cabeça para nos fazer consumir. Pensa comigo lá, né? A ideia do toyotismo, de produzir cada vez mais, você vai ter que ter um público fiel que consuma aquilo cada vez mais. E isso é criado, a propaganda, ela existe para isso. A propaganda existe para fazer você se interessar por um produto, né? Os americanos, eles estudaram muito um cara chamado Joseph Goebbels, devemos saber de quem nós falamos, né? Ele é um cara que inspira secretários de cultura em repúblicas de banana no mundo afora, por exemplo, né? Ele foi o cara que foi o pensador do nazismo. Ele criou propagandas para que o nazismo fosse o que ele se tornou. Os americanos, eles estudaram muito aquilo. Tanto que, quando você pensa no estilo americano de vida, né, style, way of life, né, dos americanos, é exatamente eles venderem o produto América, né? Para nós aqui, por exemplo, criaram o Zé Carioca, né, aquele papagaiozinho da Disney lá e tal, que nunca aparece para nada da Disney. Mas, porque a gente não é interessante para eles, certo? Né? Ainda mais agora, por exemplo, que eles são America First. Tá valendo. Beleza. Essa ideia, essa consumação da ideia do capitalismo exploratório, e temos que comprar, temos que vender,
os produtos não podem durar muito. Imagina, se a porcaria do Veloster durar o que dura o Jeep, quando que a Hyundai vai ganhar dinheiro? Nunca. Ela tem que vender outro carro. Então, o produto é feito para ter uma durabilidade curta. Os caras fazem um carro hoje, né, não vamos nem falar do carro, vamos falar do iPhone. Eu acho que o iPhone ele é o maior engana-trouxa do mundo. Porque eles têm uma propaganda fantástica. Então o cara lança hoje o iPhone 280. Aí o cara vai lá, fica na fila da loja iPhone para ele comprar aquele aparelho amanhã de manhã, porque amanhã de manhã ele vai ser lançado. Ele dorme na fila, ele passa frio, agora ele ainda vai correr o risco de pegar o Covid, beleza. Mas de manhã ele compra, ele chega em casa com aquele iPhone lindo, iPhone 280. Daqui a 6 meses, a Apple vai lançar o iPhone 280 Plus. O cara olha pro celular dele, mano, com cara de nojo. Porque o dele, olha aquele lá da televisão, e o meu, cara, é o mesmo celular. Quando você para pensar, não mudou bolhufas, mano. Mas a propaganda que foi feita para ele o convenceu de que aquele produto era importante para a vida dele. Né? Sociologia, né? Adorno, né? O pessoal da escola de Frankfurt ali. Muito importante que a gente conheça e entenda o que esses caras pensaram, certo? Então, para que esse conceito de produção resista, ele precisa de vender muito, então o produto não pode durar muito, e assim vai acontecendo. Esse é o conceito de obsolescência programada. Né? Cada celular hoje, por exemplo, ele é feito para ter uma média de vida de 1 ano. Estava explicando isso para um amigo aí outro dia, ele falou, pô, mas o meu já está aí há 3 anos. Pois é. Mas quando o seu que você tem há 3 anos, quando você está num ambiente público, por exemplo, né, você vai no shopping, aí tem aqueles lugares que tem rede de Wi-Fi. Aí você chega lá, tá todo mundo sentado com os seus celulares lá, aí você pega aquele seu de 3 anos, assim, aí você disfarça, vai lá no cantinho para ninguém ver o que você está fazendo, porque é feio, cara. Porque ele está fora do padrão que é criado pela publicidade para vender o produto. Certo? Então, entendemos aí. Nós chegamos agora, para a gente terminar a aula. Quanto tempo, amor? Para a gente terminar a aula, nós vamos falar... Não, mas assim, se o Walter ontem... Desculpa interromper. O Walter ontem foi até 8h40, fica à vontade. Não, muito obrigado. Walter fala demais. Vamos lá. Então, eu queria que a gente tivesse um espaço para a gente poder discutir aí. Tem muita gente aí participando, muita gente legal. Seria bom que a gente pudesse falar sobre. Tá? Galera, tem algumas coisas envolvidas aí. Outro dia, eu estava dando aula numa sala falando sobre inteligência artificial para a molecada do 1º ano. Né? Se tiver alguém aí, show de bola, aí, saudade de vocês. E aí eu estava conversando com eles e o celular em cima da mesa desligado. Aí, de repente, o celular começou a falar e ele pesquisou coisas que eu estava falando com os estudantes. E aí eu passei quase 1 mês recebendo pesquisas daquilo. Toda hora que eu abria, parecia que eu queria comprar alguma coisa lá relacionada. A gente está o tempo inteiro sendo observado. Você que gosta de deixar o celular moscando por aí, cuidado. Aquela câmera pode estar filmando você. Cuidado. Você acha que ninguém está vendo? Vai tirar aquele capotão? Liga, hein, mãe? Entenderam? A ideia da internet das coisas é a indústria te policiando o tempo todo para te vender alguma coisa. Para criar em você
a falsa necessidade de um produto. Pensa, um cara igual eu, que nem liga para essas coisas, que eu não sou consumista, aí de repente aparece para mim uma propaganda de um pneu de Jeep maior que o meu. Bem doido, mano. É isso. Eles descobrem o que realmente te chama atenção, o que para você tem valor. E aí as coisas vão virando. Essa sociedade, agora, ela é a sociedade do algoritmo. Todos sabemos o que é algoritmo. Algoritmo é o que define o que você vai assistir. Vocês já pararam para pensar que quando você entra na Netflix, que você clica lá naquele seu quadradinho com uma cara que não tem a ver com a sua, e aparecem as listas de filmes que te interessam, eles são sempre relacionados ao que você já viu. Porque um algoritmo vai separar tudo que está perto daquilo para te mandar. Quando você entra no Facebook e você coloca lá uma hashtag fora Bolsonaro, o algoritmo aproxima de você todas aquelas pessoas que usaram aquela hashtag, que tem aquilo próximo de você. E aí, eles transformam isso em bolha. São bolhas que elas têm várias coisas em comum. Pensa comigo, né? Se eu sou a favor do fora Bolsonaro, de repente, eu vou comprar tudo que é relacionado com aquilo. Quando eles unem pessoas que têm isso em comum, eles têm um mercado à disposição, por exemplo. Então é muito importante que nós sejamos capazes de perceber, de nos aperceber de como que essa sociedade está acontecendo. Eu citei um termo, quando eu falei da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, que foi a uberização. Né? Uberização vem do Uber, lógico. Né? E o que é isso? É o seguinte, mano. Quando o governo aparece e fala para você, tá ok, presta atenção no seguinte aí, é importante que você vá para a rua trabalhar, pega seu carro e vai fazer o Uber, porra! Seja empreendedor! Por que você vai querer ter patrão? Aí, o Zé acredita. O Zé acredita. Desculpa se tiver algum José assistindo aí, Zé é só força de expressão, beleza? Mas ele acredita, mano, que ele é patrão dele. Ele não percebe que ele está dentro de um sistema pré-estipulado que define quanto que ele vai ganhar pelo serviço que ele faz, que define uma série de conceitos para ele poder fazer aquele serviço. É lógico que ele é empregado. Só que aí o capitalismo, usando o termo que a gente usou no começo da aula para a Inglaterra, o pérfido capitalismo, e eu sou capitalista, eu vivo num mundo capitalista, só para contar. Tá? Ele cria um meio de você acreditar que está certo. Gente, lá atrás, a Revolução Industrial ela acontece sobre as bases do trabalhador reclamando que ele trabalha demais. O cara hoje, ele vai fazer o Uber, ele trabalha 12, 14 horas por dia para ganhar 2. Quando ele ganha muito, 3 salários mínimos. E um detalhe, salário mínimo no Brasil, R$1.000. 1.045 para não ser injusto. Certo? As contas do Banco Mundial são que qual o papel do salário mínimo? O salário mínimo, o papel dele é uma família conseguir se sustentar durante um determinado período. Certo? Para um salário mínimo ter valor no Brasil, ele deveria ser de R$3.000. Deveria ser o salário de um professor. Aí, Valtão, chupa. R$3.000. É brincadeira isso, né? Mas beleza. Só para a gente entender como funciona essa sociedade. A gente não pode se esquecer que a gente tem pessoas que nós pagamos que ganham 30 salários mínimos. Mais de 30 salários mínimos, muitas vezes. Dentro de uma sociedade onde a maioria da população vive com um salário mínimo. Esse é o sistema. A sociologia, ela vem de encontro com essa ideia, essa discussão. Né? A internet das coisas, ela tende a agravar, porque
muitos postos de emprego acabaram. Por exemplo, né? Tem aquela rapaziada, oi Mari, eu vou sair da escola que eu vou trabalhar no telemarketing. Vou ficar falando, posso estar ajudando o senhor? Pois é. Vai acabar isso aí, mano. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Aí, ó. Porque já inventaram um sistema lá chamado Boot, que faz o trabalho do atendente de telemarketing. Então, essa molecada que sai da escola despreparada, por N motivos, tá? Não estou acusando vocês disso. Tanto que eu estou aqui trabalhando de graça para que isso deixe de acontecer. Mas, esse campo que existia como opção vai deixar de existir, né? Alguns estudos internacionais, chefiados aí por indianos muito foda mesmo, já pensam a ideia de a gente ter uma renda mínima mundial, que todas as pessoas do mundo recebam um determinado valor por mês, independente de qualquer coisa. Porque o que a gente não pensa, que a gente não entende, é que assim, o Banco Itaú, ele tinha lá, vamos supor, 100 mil funcionários. Aí ele instalou os caixas eletrônicos lá de fora, não sei o que, o autoatendimento, o Itaú, aquele que faz assim e tal. Beleza. E aí, ele mandou um monte de gente embora. Ele parou de pagar impostos, salários, uma série de coisas para esses caras. Mas o lucro dele não para de aumentar. Então, os governos precisam taxar esse lucro, mano. Porque a sociedade ela tem que existir para todos, não só para os que têm muito. Sacou? Essa é a ideia dos estudos sociológicos, da discussão desses temas, né? Então, quando a gente fala de uberização, eu não estou falando só de uberização. Eu estou falando que quando você pensa, agora nós temos esse hábito, né? Aí, vamos pedir um iFood? Vamos pedir um iFood? E aí sai o infeliz com a moto lá do fim do mundo. Nós não queremos saber se aquele cara tem seguro, se ele tem seguro de vida, seguro saúde. Nada, mano. Nós queremos que ele chegue logo com rango quente. Rango, eu disse, quente. É isso que nós queremos. Entendeu? E esses caras que alguém tenta fazer acreditar que são empreendedores, estão ganhando uma parte. Porque um outro cara, em outro lugar do planeta, está ganhando muito mais em cima do trampo dele. Essa é a ideia da uberização. Você tirou o patrão, tirou o burguês do círculo, porque quando o Karl Marx pensou a ideia da burguesia versus o proletariado, você tinha dois inimigos ali, um na frente do outro, patrão e empregado. Agora esse aqui sumiu. O empregado fica aqui, ele vai ficar com quem? Não vai, mano. Domingo tá marcado lá o protesto dos manos da moto lá, vão fazer uma greve, eu apoio. Parar mesmo. Porque os caras têm que parar de ganhar dinheiro às nossas custas, mano. A gente precisa levantar e entender como essas coisas funcionam. Não é simplesmente nos deixar levar aquilo. Certo? Você é empreendedor? Porra, legal, cara. Você pode ir lá no BNDES e pegar um imposto e comprar uma máquina nova para sua empresa? Não. Você não é empreendedor porra nenhuma, cacete. Porque os grandes bancos podem fazer isso. Quando nós começamos a crise da pandemia, foram os primeiros a serem bem servidos. As indústrias de aviação, todas foram fomentadas com grana pelo governo. Só o pobre que está aí pegando coronavírus, na fila da Caixa Econômica, da lotérica, atrás de 600 conto, que ainda me aparece algum infeliz e diz, o presidente está dando. Porra, não ferra, meu. Aquele dinheiro é seu. Você paga imposto, você tem direito. Vai ler a Constituição. Vai entender o que quer dizer aquilo lá. Todo poder vem do povo. Em nome dele deve ser exercido. Beleza? É o Júlio. Quem conhece sabe como é que é. Muito bem. Gente, quando nós falamos de evolução industrial, nós falamos disso tudo aí que eu falei para vocês. Vamos abrir aí para falas, dúvidas aí, o que vocês acham? Vai, Mari.
Eu tô gritando muito agora? Ai, que susto! É sério, gente, Não. eu tô falando a verdade. Não, tá gritando não, amiga. É que não Tá, dá- beleza. Tá susto agora. Não, isso não é nada Então, perto do quanto que tá tendo aqui em casa. Misericórdia, meu pai. Agora quem tá gritando é a Ana. Nossa, a Ana Vitória parece eu. Gente, sério. Pega esse dente na bunda. Foco. Alguém tem alguma pergunta? Vamos. Que nem SMR. Pessoal, e aí, temos alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês já tinham ouvido falar do termo uberização? O que vocês acham? Eu não tinha ouvido falar disso não, antes. Também não tinha, não. Então, exatamente, porque esses estudos sociais, eles são todos muito recentes, né? Se você olhar para trás, há 3 anos atrás, a gente nem ouvia falar de Uber, bem, se for parar para pensar, né? E hoje é uma coisa constante na nossa vida. Então, por isso que isso daí é tão pensado o tempo todo. Entende? Professor, Certo? aquela... E aí, Walter? Quer completar? O que você achou? Fala, Walter, mozão. Fala que eu te escuto. E aí, Julião? Então, eu achei muito legal, né? Que bom, né? Essa trajetória aí. E um ponto que eu percebi é aquela questão que eu tratei ontem, né? Como que... que é isso, gente? Tem um áudio aí que tá ligado, uma gritaria. Peraí, que não tá aparecendo pra mim. Eu tô ouvindo nada. Ô, Kelly, eu acho que é o seu. Não, era o da Ana. Era o da Ana? Ah, ela já desligou. Pode Gente, tá falar. tendo um aqui em casa, desculpa. Jesus. Falei que era o da Ana. Posso? Vai lá, Enfim, continua, Walter. Bora lá. Você pode perceber, né, que dentro dessas questões aí, né, vem muito a calhar sobre aquela questão que eu tratei hoje, como, né, como que esses discursos nos formam, né, formam todo um pensamento de uma sociedade, forma as nossas escolhas, né? E aí, como que essa história, né, que eles chamam aí de progresso, né? Como que essa história, né, acaba tendo um papel importante na psicologia social. Aqui, por exemplo, quando você fala em idade moderna, né, a primeira coisa que você tem nos livros é aquela ideia de ordem e progresso, né? Essa ideia de como eu posso falar? Ordem e progresso e de desenvolvimento, Júlio, essa é a ideia. Mas a qual custo, né, Júlio? A qual custo foi isso, né? A custo de opressão, né? A custo de perda de privilégios aí, né? Não é nem privilégios, é uma perda de acesso mesmo, né? Para as classes mais baixas aí, que estão à margem, né? Perda de perspectiva, né? E sempre uma dominação da classe dominante. Quando você pensa escola é um processo também, né? Industrial de gente. Né? Então, você vai para a escola, você tem vários pontos, né? Várias teorias, várias formas de leitura, de testes, né? Para quê? Para que você renda mais, né? Por isso que aquela ideia
de protagonismo, de sucesso. E principalmente esse termo aí que veio da indústria, excelência. Né? Excelência. Ou seja, Exato. olha, você tem que ser excelente. Ou seja, você tem que estar apto para produzir conforme a sociedade quer. Né? Qual é o ponto principal hoje que se fala na educação? É mercado de trabalho. Você tem que ser preparado para o mercado de trabalho. Não para ser gente. Você tem que produzir para a burguesia, cara. Esse é o ponto aí que é principal. Né? E quando nós vamos ter esse pensamento de combater, né? Todas essas questões aí que muitas vezes nós não percebemos. Né? Por exemplo, o que é ser moderno? O que é progresso? Né? O que é um projeto de vida? O que é isso, cara? Quando você lê, né, toda essa questão aí da educação, você vê que o projeto de vida escrito é aquilo que é quando você consegue um emprego, um trabalho, ganha dinheiro e quer ser que nem o patrão. Né? É que você quer ser patrão, cara. Né? Então, toda essa psicologia de ser chefe, de ser patrão, de ser dono, tal, isso vira algo meio que espalhado, né, nas consciências. Né? É que você quer ganhar dinheiro para quê? Para quem? Né? E quando você dinheiro te basta? Isso. E quando você ganha, né, você faz o que com ele? Juro, só para terminar. Tem muita gente que estuda, passa numa faculdade aí, né? Ela consegue ter um bom emprego, ganha bem. E a primeira coisa que esse cara faz, Júlio? Sai da periferia. Sai. A primeira coisa que esse cara faz, não, meu, agora eu estou bem de vida e eu vou morar lá para os Jardins, lá para o Tatuapé e tal. E quando você chama esse cara para voltar, meu, esse cara fala não. Sim. Por que eu vou voltar? O cara começou a achar que bandido bom é bandido morto. Ele esqueceu que ele era bandido até outro dia. Ou seja, Júlio, perde a sua raiz, velho. E principalmente sua identidade. Exato. Certo? É isso aí, cara. Eu achei muito legal aí. Me trouxe várias questões. Eu acho que é muito pertinente aí. Beleza? Galera, alguma pergunta, alguma questão de alguém aí? Alguém quer fazer alguma colocação? Nicole, fala aí. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Nick. Pode falar. Exatamente. O que o Walter estava falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi um tempo atrás, que falava do pobre que critica o próprio pobre. Só pelo simples fato dele ganhar, tipo, um pouquinho a mais, sabe? Ele vê uma pessoa que ganha muito menos, mas critica ele, só que ambos continuam sendo pobres, sabe? Sim. Nicole, você já percebeu, por exemplo, que quando a gente institucionaliza um aluno destaque numa sala, por exemplo, você está deixando de levar em conta todas as diferenças dos outros que estão lá. E aí você cria naquele cara um sentimento de que ele é melhor do que os outros. Você cria uma competição interna, igual eu falei lá atrás, lá no Taylorismo. É exatamente isso, cara. A gente cresce na sociedade dessa forma. Entendeu? Uhum.
Certo? Não é isso Mais mesmo. alguém, galera? Ô, Júlio, Kelly, mais alguém aí? Ô, o Reginaldo. Nicolas, tem uma rapaziada boa aí. Incrível que pareça, hoje eu não tenho dúvida. Bom, Um o mais comentário. Cadê o legal- Reginaldo? o Reginaldo, mais fala aí. complicado, Júlio. Reginaldo Fala uma presente parte aqui, aí, viu? irmão. Reginaldo presente. Ô, Regi, faz favor. Antes do Reginaldo falar, deixa eu só colocar o seguinte, Regi. Presta atenção e vê se eu fiz certo, Reginaldo. A minha técnica nessa aula é uma técnica decolonial. Ou seja, eu quero que a gente descolonize as nossas ideias. Rolou. A gente conta a história do mundo a partir da visão europeia, do modo europeu de ver o mundo. Então eu quero que cada vez que eu conte a história, eu mostre qual foi o papel da Europa nessa história. Para a gente entender por que nós somos como nós somos. Por que nós estamos onde estamos. E para que a gente passe a desejar coisas diferentes. Vai lá, Regi. Nossa, militou toda. Gente, então, é parabenizar mesmo, né? A princípio, todos vocês que estão dispondo do tempo para acompanhar o momento de saber, né? Uma troca de conhecimentos. Parabenizar a iniciativa dos professores que estão à frente desse projeto, professor Walter e professor Júlio, e principalmente o Júlio, né? Foi uma aula muito adorável, assim, bastante rica de informação, e eu que estou no meio acadêmico também, eu digo para vocês que é uma aula que não deixa a desejar da que nós temos nas boas universidades, né? Onde a gente vai fazer a manutenção aí dos conhecimentos. Então, parabenizar o Júlio, porque ele conseguiu passar um panorama partindo do pensamento que não é nacional, né, que é o panorama da Revolução Industrial, conseguiu colocar onde entra aí a massa populacional brasileira do período, que foi a massa escravizada, e aí no final ele ainda fez um paralelo, né, bastante digno de um professor de história, que é essa questão do Taylorismo, do Fordismo. Foi uma aula excelente, assim. Eu estou maravilhado, e eu acho que é bem característica do Júlio, né? Sobretudo fazer provocações contemporâneas, porque se não for provocações, a aula de história ela só vai ter uma validade no passado. Então ela precisa ser atual, precisa revelar segredos, né? Precisa nos levar ao conhecimento dos dias que estamos vivendo. Então, nesse sentido, aí o Júlio mandou muito bem. Não tem nada para acrescentar, né? Mas uma observação, quando ele falou lá do sexagenário, pessoas, é muito interessante. Esses dias de confinamento aqui, eu estou usando estudar algumas doenças, né? Que aconteceram no Brasil no início do século XX. E aí eu venho notando, nas pesquisas, por exemplo, que apenas 13% dos escravizados conseguiam sair da fase de criança. Apenas 13%. E na outra ponta da história, os idosos que o Júlio colocou aí como sexagenário, somente 12% dos escravizados conseguiam chegar até essa idade de 60 anos, que é onde eles seriam libertos, né? E a grande questão está aí. Libertava pessoas que praticamente não atingiria a idade de 60 anos. E quando chegava a atingir, era uma pessoa sem condição de se manter. Já vou parar aqui, é só porque a gente se empolga mesmo falando. Então, pegando essa ideia do sexagenário para os dias atuais, dá para fazer uma reflexão de como funciona o corpo pensante de uma nação, a máquina estadual, como funcionam as leis, né? Recentemente nós vimos falar da redução da menoridade penal. Então, se momentos atrás 13% das crianças conseguiam sair da fase infantil e ir para a vida jovem e adulta,
Hoje nós estamos percebendo que essa máquina estatal, ela está se encarregando também de punir, prender e consequentemente, matar esses que saem da vida infantil, né, e entram para o mundo jovem. Imagina só punir uma pessoa com 16 anos através da lei. E a grande problemática né, olha o caso Queiroz aí. Nós sabemos que nessa sociedade que nós vivemos, são poucos que têm os seus corpos matados. Na verdade, são muitos que têm os seus corpos matados e que a sociedade entende que eles devem morrer e devem ser presos mesmos. E são poucos aqueles que são diferentes de nós, né? Que dentro de uma questão de um roubo qualificado, consegue ser impune. É o que nós vemos aí todos os dias na TV, e quando a caso vem outro, a gente fala, tudo bem, é isso aí mesmo. Ou seja, alguns podem morrer e outros têm direito à vida, e justamente quem não tem direito à vida somos nós. Para fechar, então, voltando no início da minha fala, que era só para parabenizar o Júlio, acabei me estendendo, o curso que vocês estão fazendo, ele é uma arma real, né? Revolucionária. É a partir desse conhecimento que a gente tem a autocompreensão individual e tem a compreensão da massa populacional da qual nós fazemos parte. Obrigado aí, gente. Boa noite. Regi, brigadão. Pessoal, mais alguma colocação? Podemos encerrar? Pode não, cheguei, quero dar uma palavra aí, né? Ai, não, Eu vi você cancela aí, ele, pelo amor de Deus. Eu vi o Vinícius aí e... Falando, o Vinícius... 1, 2, 3. Não, eu fico muito feliz. O Vinícius é um cara em quem eu deposito muitas expectativas aí. Eu acredito muito também. Vai, besta. Isso, continua, pessoal, continua. Cala a boca. Pessoal, para a gente terminar, eu quero que fique colocado aqui o seguinte. Eu escrevi aí, né? Professor, tudo que nos oprime. O que é importante da gente entender? Nós vivemos em uma democracia. Democracia é um sistema político no qual a população, a maioria, né, da população, escolhe os destinos dessa nação. Beleza? Na última eleição, por exemplo, nós tivemos um coeficiente de votos brancos e nulos que seria capaz de o segundo lugar ganhar dos que foram eleitos em todas as instâncias. Então, hoje, quando a gente vem discutir, quando o nego vira para mim e fala assim, você é a favor do impeachment? Não, eu não sou a favor do impeachment. Porque o cara que está lá, ele foi eleito democraticamente por pessoas que pensam igual ele, que são racistas, que são machistas, que são misóginos, igual a ele. E essas pessoas foram mais inteligentes e capazes do que nós. Então, nós que nos organizemos, deixemos de ser omissos e construímos uma sociedade melhor. Beleza? Para mim, quando o cara fica escondido atrás de alguma falácia para não se posicionar, eu não sou a favor nem contra, não sei o quê, esse cara ele é conivente com o que acontece de ruim. Ele não. Valeu? Gente, obrigado. Professor, não finaliza, não faz isso, calma, não. Ai, deixa a chata da Maricela falar. Peraí. Pronto, agora eu posso falar, que eu já desativei o som da Vitória. Então, gente, eu queria avisar que vai ter mais aulas. Semana que vem vai ser de códigos e linguagem. Semana que vem, sem ser essa outra, Ciência da Natureza com o Dieguinho e a Aline Mira. O pessoal do Semonini aí já conhece. E também vamos tentar o Edioel. E aí, no mínimo, vai ser 2 aulas por semana. É isso, gente. Sigam a gente na rede social para ficar por dentro. Quem não tiver no grupo e quiser entrar, me chamando no WhatsApp, é isso. Posso falar? Pedimos para todo mundo que estiver aí compartilhar. Pra gente ver, Sim.
Se alguém tirou print, tirou foto da aula, posta nas redes sociais e marca a gente, que aí já divulga, já ajuda a gente também, pra mais gente conhecer esses professores maravilhosos. É Tenho isso. algo a dizer. Fala aí, Jailson. Beleza? Show de bola, galera. O encontro de hoje Sempre, foi um sempre. oferecimento. Obrigado aí, de parabéns. PPNM. Ó, o Vocês aí palavrão. pela aula. Obrigado, viu? É isso. Ô, Felipe, tira. Ô, Felipe. Felipe, tira. É print da aula. Fala aí, Manda o Jailson. print, Você não ia Felipe. falar? Tem uma coisa pra falar, é que até Tá hoje bom, a gente tem o Taylorismo, aquela ideia da competição de funcionários, e na quarta revolução industrial a gente tem o Uberismo, que é a ideia de você ser o seu próprio patrão, entre aspas, porque você trabalha para alguém, mas você acha que trabalha para você mesmo. Isso faz com que aquela competição entre funcionários se torne uma competição entre patrões. Então isso me faz perceber que todos os regimes, sistemas que manipulavam as pessoas no passado ainda são os mesmos, só que mais sofisticados. Perfeito, Jailson. Perfeito. É isso aí, mano. É isso aí. Jailson. Jailson. Quando você A não Sara já faz falou? piada, A você Sara já é falou? perfeito. Nossa, o cara lá, mano, desrespeite total. Nossa, minhas piadas são incríveis. É por isso que eu não acredito nelas. Já falou, Sara? Eu só ia avisar que a Maristela esqueceu, mas a gente vai ter uma aula do Reginaldo também e uma aula de geografia. E de redação, gente, eu vou tentar ao máximo trazer aula de redação, porque redação é tudo. É isso, redação é tudo. Espero gente, vocês aqui. Espero vocês Ajuda a aqui gente a semana que compartilhar também. Ajuda a gente a compartilhar mais também sobre o cursinho. Tranquilo, então, gente. Um abraço pra vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Se cuide. Ah, vou matar, Walter. Vou matar. Tô pedindo pra me silenciar a Vicky. Ai, eu tô... Valeu, gente. Parei. Então aí, mano. Eu vou matar. Parabéns, Maristela. Parabéns, Sara. Parabéns, Espero Vicky. Tchau, vocês- tchau. É nóis. Espero todos aqui semana que vem. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca. Tchau, tchau.